Boa noite! Sextou aqui no Gazeta Esportiva. Vilma França está no estúdio, hein? Quando Vilma França vem pro estúdio é porque o programa vai ser bom demais. Ela que cuida de todo o departamento de moda e beleza, está cuidando do meu visual hoje, junto com a Grazi aqui, que cuida do figurino. Vilma França arrasando. Olha, a Gazeta Esportiva começando com tudo nessa sexta-feira. Beijo, Vilma. Aliás, é sexta-feira 13, hein? É sexta-feira 13. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, eu não tenho medo dessas coisas, não. Eu fico bem sossegado, bem tranquilo e tal. Eu fico bem sossegado. Vai ser boa a rodada do final de semana, se Deus quiser. Né? Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Eu também não encano. Aí, ó. Também não encano com isso daí, não. Tem uma escada ali, eu sempre passo por ali. Hoje eu passei por aqui, mas tá tudo certo. Nossa, é verdade, né? Não pode ver gato preto. E tem muita gente no futebol que também não. Cuca e outros que tais. Sim, eu acho assim, por exemplo, eu não vou passar embaixo da escada. Vai que, né? Não. Por exemplo, o espelho quebra. Eu não vou ficar, né? Por que eu vou quebrar um espelho? E aquela coisa de eu duvido. Tá, vai atrás. Não pode, né? é bom não duvidar. Pra quem já viu um Saci, tem que respeitar tudo. Ai. Olha, daqui a pouco a gente tá de volta para falar da vitória suada do Santos pela Copa Sul-Americana. Tem tudo sobre a rodada do Brasileirão, com destaque pro jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, valendo a liderança do campeonato. Notícias do São Paulo, que pega o Grêmio amanhã no Morumbi. O Corinthians, que pode contar com a estreia do Renato Augusto diante do Ceará. E a convocação do Tite para os jogos das eliminatórias. Tudo isso e mais um pouco, já já. Break rapidinho com dicas. Beleza, pessoal, antes de ir para a enquete, bora falar da seleção brasileira. Hoje de manhã, o técnico Tite divulgou a lista de convocados para a rodada tripla das eliminatórias no começo de setembro. Os adversários serão Chile, Argentina e Peru. Vamos à lista. Olha só, goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Defensores Daniel Alves, Danilo, Alexandro, Guilherme Arana, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo. Meio-campistas, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá e o Claudinho. E os atacantes, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Gabigol, Neymar e as novidades, Matheus Cunha e Rafinha. Muito bem. E com esses nomes a gente já emenda a pergunta da enquete de hoje. Qual jogador não convocado por Tite merecia estar nesta lista da seleção brasileira? Hulk, Bruno Henrique, Gerson ou algum outro? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, use o QR Code para ir mais rapidinho e manda um WhatsApp 11 99479 1633. Fala quem você acha e pede a caneca para ganhar. Eu vou anunciar o vencedor da caneca hoje. O que você achou, Flávio? Primeiro, o que você achou da seleção e já volta na nossa enquete. Tá, boa noite, Michele, Garrafa, amigos do Gazeta Esportiva. A seleção, ela tem, assim, uns 35 nomes que, né, são normais. Quando a gente concorda com 80%, é porque tá dentro, tá bom, tá normal. Né? O Rafinha, do Leeds, me surpreendeu um pouquinho. Eu tinha visto ele jogar, não muito, que eu gosto muito do Louco Bielsa, o técnico dele. Ele é bom jogador, mas eu não imaginava que fosse ser chamado. Ele lembra mais ou menos o Douglas Costa, é um ponta rápido pelo lado que joga com o pé esquerdo. Você vai dizer, tem o Bruno Henrique, mas me parece, isso é dedução minha, que ele não quis arrumar confusão com o Flamengo. Já tem o Gabigol, já tem o Everton Ribeiro. Se ele convoca o Bruno Henrique, desfalca demais. O Flamengo podia parar os jogos dele no campeonato e embolar mais ainda o calendário. Tá. Imagino que ele tenha pensado nisso. Tá. Imagino. Hulk poderia ser convocado, acho que vai acabar sendo, se continuar nesse nível. Mas assim, né, o que chamou a atenção foi o Rafinha, que realmente é um jogador que tem potencial, mas me surpreendeu. Quanto aos outros, não. Os outros são jogadores com bom potencial. E esses daí que foram citados, qualquer um deles, mas num primeiro momento o Hulk, eu acho que poderia ter sido. O Hulk, você votou no Hulk. E você, Rafa? Então, eu gostaria muito de ver o Bruno Henrique de volta na seleção brasileira. Tem esse aspecto que o Flávio falou, não é? Que o Everton Ribeiro e o Gabigol já são dois jogadores do Flamengo. E parece que há uma ideia da comissão técnica não prejudicar os grandes aí do futebol brasileiro que tem jogadores convocados, mas aí prejudica o atleta. Acho que tem que se adequar a essa nova forma. O Gerson já desisti. Talvez nem por esse momento merecesse tanto, mas em outras oportunidades eu não entendo. Quando ele estava voando, não chamou, agora não chamaria. O Hulk,
você tem que... Já foi também para a seleção. Você tem que tirar o chapéu, porque o que ele está fazendo aqui tem que olhar com carinho. Gostei do Arana. O Matheus Cunha chamou atenção nas eliminatórias, mas respondendo a enquete, para mim, Bruno Henrique... Olimpíadas, desculpa. Mas para mim, Bruno Henrique... Mas Bruno Henrique com o Gabigol e o outro que foi chamado, ou você tiraria o Gabigol e colocaria o Bruno Henrique para não embolar o campeonato igual o Flávio? Não, eu chamaria os três, né? Não pode. Não pode, vai o Bruno Henrique. Pode, mas arruma confusão. Não, vai, se não pudesse, você tiraria um dos outros dois do Flamengo? Não, tem gente para tirar na seleção. Não do Flamengo você tiraria? Você pode tirar o atacante aí, o Rafinha, o próprio Rafinha. Então, eu levaria o Bruno Henrique. Mas quem eu adorei mesmo foi o Daniel Alves. The Golden Medalist. Zé The do Batuque Golden tá Medalist, adorei, gostei muito. E ó, parece que a CBF vai liberar o Daniel Alves para um outro jogo de São Paulo, tá? Mas e você viu que tem um bochicho aí que estão estão falando que ele plagiou a música. Tem um negócio, estão querendo processar o Daniel Alves. Por que música? Eu não sei aí. Ele é cantor ele é compositor? Ele tem um negócio aí, a banda dele, a música que não é dele, é uma confusão aí. Por isso você fala Zé do Batuque? Não, Zé do Batuque foi quando ele botava com o braço machucado. Eu não. Jamais chamaria ele de Zé do Batuque. A torcida do São Paulo que chama ele de Zé do Batuque. Eu não teria essa criatividade. Eu já chamo de Golden Medalist. Né? Porque ele não deixou de viajar com o São Paulo, estava com o braço quebrado e lá estava lá. A torcida apelidou ele de Zé do Batuque. Ele será emprestado de vez em quando para o São Paulo. Então vamos ouvir o Tite falando dessas novidades na lista. Matheus Cunha, Claudinho e Rafinha. Pode rodar. O Rafinha nós vemos acompanhando já há algum tempo, né? Na subida do Leeds para a Premier League. Ele tem uma participação importante e efetiva. Isso a gente analisa muito. Então, ele traz componentes técnicos, ele traz a velocidade do externo junto com qualidade técnica. Tomara que se confirme também nessa oportunidade dentro da seleção. Matheus Cunha é um híbrido 9 que vem flutuar, que vem jogar e jogou na seleção como penúltimo atacante, um jogador em crescimento, um jogador que tecnicamente, 5, 6 meses, esses atletas jovens, eles podem crescer de uma maneira extraordinária e a gente quer dar essa oportunidade. Assim como o Claudinho porque o Claudinho, se nós falamos que a gente precisa de jogadores criativos, que é a zona de criação mais ofensiva, na meia direita, na meia esquerda, o Juninho já balançou aqui, meia direita, na meia esquerda, fora de forma. que onde as jogadas elas acontecem de forma mais decisiva, ali a gente precisa fomentar esses jogadores para que a gente possa produzir e dar essa oportunidade. E o Vini aqui, Flávio, nosso diretor, passa uma informação que a CBF acabou de divulgar que alguns jogos da 19ª rodada, né? A 19ª rodada e alguns jogos da Copa do Brasil, onde os clubes com 2 ou mais jogadores, não é o caso, apenas 2 jogadores convocados à seleção brasileira, serão partidas adiadas. Mas não seria o caso de se adiar antes e aí até, já que vai adiar, abrir a possibilidade, só se o Tite não quis. Aí eu mudo aquilo que eu falei e o Flávio pensou referente ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique merece vaga na seleção. Também. Vai informar que vai adiar o jogo porque tem jogador convocado? Já que vai adiar, você poderia abrir vaga para o Bruno Henrique, né? Aí o Tite já sabia disso, né? O Tite já sabia. Estranho, né? Não sei. Esse comunicado agora, sim? Há uma dúvida da comissão técnica com relação à performance do Bruno Henrique na seleção, né? Eles têm dúvida. Não com a capacidade de bola dele. Eu tenho dúvida do Gabriel Jesus. Ele sentiu muito peso da camisa, ele sentiu muito peso da seleção. Mas não é questão de chamar mais vezes para isso? Então, não sei, que não dá para saber que tamanho, como é que foi, o que aconteceu. O Gabriel Jesus tem quantas oportunidades, desde Copa do Mundo, não deu um chute no gol na Copa, né? Ele lá tem o seu talento. Então, será que, o Bruno Henrique sentiu, e o Gabriel Jesus sentiu a Copa do Mundo e até agora não disse que veio na seleção. O Bruno Henrique é muito mais jogador, no meu entendimento, pode ser muito mais útil à seleção que o Gabriel Jesus, que tem lá o seu talento, está no futebol europeu, não é? Mas na seleção brasileira não disse a que veio até agora. Nunca foi protagonista, grande protagonista da seleção. E aí, pelo bom tempo, ele foi artilheiro na era Tite. Mas foi, depois, na hora que precisou mesmo dele. Muito bom. E o Santos, hein? Foi suado, foi sofrido, aquele jogo que deixa o torcedor roendo as unhas, mas no final o Peixe conseguiu a vantagem para o jogo da volta. Olha só. Santos e Libertad pela Copa Sul-Americana. No primeiro tempo, João Paulo teve que trabalhar para evitar que os paraguaios abrissem o placar. Do outro lado, o Peixe contou com o toque na mão de Diego Vieira e a checagem do VAR para que Carlos Sanches anotasse o primeiro gol da partida na cobrança de pênalti. 1-0.
Já no início da segunda etapa, Kaique chegou puxando o atacante do Libertad, que estava cara a cara com o gol, e acabou sendo expulso. Com 1 a menos, o time da Baixada Santista viu o adversário empatar a partida com esse gol do volante Bocanegra. 1 a 1. E foi só nos acréscimos da partida que saiu o gol da vitória na Vila Belmiro. Lucas Braga mandou a bola para Marcos Guilherme finalizar. O atacante não chegou, mas Barbosa foi na bola e mandou contra. Final Santos 2, Libertad 1. Ufa! Passou. E aí? O Santos, ele deu azar, né, no lance do Kaique. Ele fez a falta para não ser expulso, para não sair o gol, né? Ele foi expulso e aí saiu o gol na falta. Mas o Santos foi muito bem. O Diniz acertou esse time rapidamente. É verdade. Conseguiu uma vitória sensacional, deu um passo muito grande rumo à classificação. Se o Santos for para semifinal da Sul-Americana, será a primeira vez que isso vai acontecer. Claro que não é fácil, jogar lá não é mole, né? Mas foi legal. Se empatasse antes, fica mais complicado. Tem a história do gol fora, né? Então, foi muito importante a vitória de ontem. Joga pelo empate lá e aí preocupa um pouco até pela forma que joga o Santos. Então, é o que eu falo, é jogo de estratégia. O Santos vai ser protagonista jogando fora de casa, tendo a vantagem do empate, vai administrar esse resultado importante que conquistou em casa. Você tem que entender a competição. Né? Manda o time pra frente, faz um gol e acabou. Tá resolvido. Mas foi tão sufoco para fazer na Vila Belmiro lá, não será tão simples também não. Mas acho que você não pode abrir mão da estratégia. Pensar a estratégia. Não time covarde campeão. Nenhum. Pensar time covarde não é jogo. campeão. Vai pra estratégia. Bora, pro ataque. Eu acho que tem que pensar a estratégia pro jogo, mas você acha que tem que jogar aberto, que nem maluco e tal. Aberto não, vai atacar e fazer gol. Você acha que o Santos é o Barcelona, que tem que jogar em cima dos caras? Não é o Barcelona, não. O Barcelona Pô, o Fernando Diniz tá dando certo, né, Garrafa? Você não pode reclamar. Não, tá dando. E eu torço pra que dê. Torço muito pra que dê certo. Dá certo é ser campeão, Michel. Não, tem que bater campeão. Mas, olha, tem que bater campeão, gente. Na estratégia dele, sabe qual que o Santos faria ontem com 10? Covardemente ficava atrás defendendo o resultado. Ele mandou o time pra cima. Tá, o que aconteceu? Fez o gol. Tava jogando em casa. Com o público, né? Cheio de gente. O público enorme. O empate com gols em casa seria trágico. Teve que ir em busca do mas resultado. A covardia manda você ficar atrás e tentar alguma coisa lá. Vai pra frente e joga. Só jogar bonito não adianta nada. Precisa bater campeão. A gente tá na torcida. Não, é o Fernando Diniz. Eu pensei que era o Adoniran Barbosa. Avaliação que vocês acham pertinentes aí. Torço demais para que o Fernando Diniz possa realmente continuar fazendo. O trabalho tá muito bom. Torce nada. Se for campeão, vou subir aqui, ó. Você discutir com você aqui de cima, ó. Vai, torce nada. Você vai subir ou ele? Eu vou subir para ficar aqui, ó. Só na. Aqui, ó. Acho que não estarei vivo para ver isso. Tá combinado. Vai demorar só uns 2 meses aí. Bom, essa Sul-Americana tá com boa cara. Essa Sul-Americana. Ontem que também. pro senhor já foi um campeonato bem mequetrefe. Agora, se o Diniz ganha, o senhor sobe aqui. É mequetrefe, mas o Santos. Se o Diniz ganha, ele sobe não consegue aqui. mais que isso. Né? Não, se o Corinthians ganha a Sul-Americana, é um torneio porcaria. Como o Diniz ganha, ele falou que vai subir na bancada. Esse Corinthians se ganhar é uma maravilha. Agora, se o Palmeiras ganhar a Sul-Americana, é uma porcaria. Flamengo, o Atlético, os times fortões, não dá. Agora pro Santos tá bom demais, pô. Tá legal. Olha, ontem também foi dia de jogo do Fluminense pela Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. O time carioca saiu na frente com Gabriel Teixeira e a partida que parecia controlada ficou dramática para o Fluminense. A equipe equatoriana conseguiu a virada, mesmo estando com um jogador a menos, né? Preciado e Cortez fizeram os gols e se não fosse o pênalti Salvador do veterano Fred, a coisa tinha desandado de vez. Agora, para o jogo da volta, na próxima quinta, o time do Roger Machado precisa da vitória ou de um empate acima de 2 gols. É difícil, mano. O jogo foi complicado lá para o Fluminense, ia sair pior a emenda que o Soneto no finalzinho. Esse pênalti deixou o Fluminense vivo na competição, mas pessoal da produção, eu acho que é bom salvar essa promessa do Flávio, porque não vai ser difícil, não. Não vai ser difícil ver, porque se passa é semifinal. Você já está começando a admitir, vamos pegar. Você fez uma promessa numa sexta-feira 13, você tem noção, prometido, né? Certo? Não vai falar que depois foi sexta-feira 13 de pé na bancada. Aqui em cima, e agora? E você vai ter que ir de cima. Se for campeão ou se for para semifinal?
Foi campeão. Se não for campeão, você continua defendendo aí que tá tudo Claro, certo. o Beleza. Fluminense se complicou. Esse time do Barcelona de Guayaquil é muito bom time. se ele Muito cair, bom dá, time. pode ser. Mas eu ainda acredito, eu gosto muito do Roger, né? Se bem que vai ser um saco só time brasileiro nas. Tem gente que gosta, eu não gosto. Aí já tem um campeonato brasileiro. Vamos ver. Olha, agora há pouco a gente falou da vitória do Santos pela Sul-Americana, mas domingão o time do Diniz tem uma missão nada fácil diante do Fortaleza, a surpresa desse Brasileirão até aqui, né? Essa semana a gente conversou com um dos destaques dessa equipe e a reportagem você vê agora. O nome da equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda traduz direitinho o que tem sido o time dele no Brasileirão 2021. Uma verdadeira fortaleza. A principal virtude do Vojvoda foi colocar todos no mesmo nível. Nosso time não tem nenhuma estrela, não tem nenhum jogador acima da média. Acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava uma situação dessa, né? Pois pode imaginar sim, Wellington. Já são 15 rodadas e o Fortaleza segue firme no terceiro lugar do campeonato, com 9 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotinhas. A nossa meta antes de começar o Brasileiro era chegar logo aos 45 pontos para se manter na primeira divisão e automaticamente depois você continuar pensando coisas grandes, que a gente vai tentar buscar primeiro a permanência e logicamente depois tentar buscar coisas maiores para a gente. Até aqui, a campanha do Fortaleza no Brasileirão é a melhor da história da equipe em 15 rodadas do BR. E não para por aí não, companheiro. O Leão do Pici tem hoje a melhor campanha de um time nordestino em toda a história da Série A. Você colocando os clubes nordeste com a estrutura, os jogadores que hoje em dia não estão pensando mais tanto em visibilidade ou dinheiro, mas sim a estrutura, né? Você está recebendo em dia, você está sendo bem estruturado, você tem no campo para treinar, você tem no sala de musculação para trabalhar, que é o mais importante para o jogador de futebol. Que o Santos tenha cuidado, porque para derrubar uma Fortaleza precisa de muito. E para ganhar do Fortaleza também. Nossa, como é simples fazer futebol, né? De maneira séria, decente. Fortaleza não tem essa estrutura toda. Ela foi gerada por uma administração de boas ideias, de um cara jovem, um empresário, não é empresário do Sul, é um bom empresário, com boas ideias, com um cara vencedor, obviamente, gosta de futebol, não é um profundo conhecedor de futebol, mas é estudioso, vai atrás de processo de administração, de como as coisas funcionam. Ele fez uma viagem de estudos com o meu filho, com o Bruno Prado. É um cara absolutamente estudioso, gosta de conhecimento de futebol, e aí armou uma estrutura bem básica, boa, bem feita, em cima do quê? Do trabalho do Rogério Ceni, que é um cara da bola, fez um CT bacana, paga em dia, olha o que virou. É só querer fazer. É que não querem, né? Não querer prejudicar o clube, não roubar o clube, fazer a coisa certinha. Olha o que deu. E detalhe, né? A gente tá falando, são dois resultados extremamente possíveis. O Atlético, que é líder, vence o Palmeiras, lá em BH, é um resultado possível. É confronto que vale a liderança, o Palmeiras também pode vencer, mas é um resultado possível. E o Fortaleza é favorito contra o Santos. Se o Fortaleza vence e o Atlético vence, o Fortaleza é o vice-líder, será o vice-líder do campeonato, na cola do Atlético Mineiro. Com 16 rodadas. Com 16 rodadas. Já estamos rodadas. quase no final do primeiro turno. Né? Que tinha aquele negócio, cavalo paraguai e tal. Já estão quase na metade do campeonato. Eu coloquei lá no Mesa Redonda, eu coloquei o Fortaleza com vaga para Libertadores, brigando por vaga para Libertadores, está sendo confirmado. E o Santos tem um fator de complicação nessa do Flávio subir na bancada ou não, porque o Santos jogou na Vila, vai a Fortaleza lá no Ceará, né, pegar o Fortaleza e depois viaja até o Paraguai, é quase uma viagem para a Europa. Vai direto. Olha só, que vai de loucura Fortaleza que é. para Paraguai direto. Fortaleza para Assunção é quase uma viagem para a Europa. Não, mas vai então, Mas mesmo assim, umas 12 horas, né? Não é fácil, né? É complicado para ir buscar a classificação, mas se Esse vencer... jogo deve ser lindo. Mas se vencer, traz a escadinha, que aí o Flávio vem para a bancada, se ela vai aguentar. Os dois... Precisa ver se aguenta essa bancada. Eu vou conversar com o pessoal do Viu? Reforçado aqui, né? Porque subir tudo bem, cair na bancada aí vira pastelão.
Não vai falar que fui eu. Aí você vai viralizar no mundo. Vou defender o reforço da bancada. Porque se o senhor cair, você vai querer colocar a culpa em mim. Aí eu volto no outro dia todo cheio de... Não dá. Coloca a culpa em mim, não. Não é? Ou põe também aquela coisa, aquela tela embaixo, você cai, você pula. Assim. Boa, gostei disso aí. Põe ele com um guindaste segurando ele. Olha, o assunto agora é o São Paulo, que enfrenta o Grêmio amanhã no Morumbi. E o Silvestre está lá no CCT da Barra Funda, passando um frio danado para falar desse jogo e do retrospecto ruim do time do Crespo, né, Silva? Boa noite. Principalmente contra o Grêmio jogando no Morumbi ultimamente, Michele. Boa noite para você, Flávio Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O São Paulo trabalhou hoje aqui, a escalação para o jogo de amanhã é um mistério. Eu posso garantir que o Benítez, por exemplo, está fora do jogo de amanhã, já não enfrentou o Palmeiras na Libertadores por uma escolha tática do Crespo, ficou no banco, mas no Campeonato Brasileiro o Benítez cumprirá a suspensão automática. O zagueiro Arboleda, que iniciou o jogo da Libertadores contra o Palmeiras, vindo de uma contratura muscular na coxa, sentiu um desconforto durante o jogo, tanto que ele foi substituído, Michele. E aí, ele deve ser poupado para o jogo de amanhã. O Arboleda fica no tratamento, dá uma relaxada, descansa, para tentar retornar terça-feira no Allianz Parque, diante do Verdão, o jogo que vale a vaga na semifinal da Libertadores da América. Estão fora de combate amanhã e provavelmente na terça, jogadores ainda no departamento médico, alguns em fase de transição. Então vamos lá, o Éder, o Luciano, o Marquinhos, o Wellington, todos com problemas musculares, além do William, que realizou uma artroscopia no joelho, também fica de molho mais algum tempo. O São Paulo contra o Grêmio no Morumbi, Michele, não vence desde 2015. Em 2015, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo meteu 2-0 no Grêmio, gols de Rogério Ceni e Luiz Fabiano. De lá para cá, só empates, 6 jogos, 6 empates entre os dois tricolores, paulista e gaúcho, jogando no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Desses 6 empates, 3 terminaram em 0-0. E na última vez que os dois se enfrentaram, o Grêmio eliminou o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Não faz tanto tempo assim não, Michele. Agora você vai tomar um cafezinho, minha querida Michele Janela, e eu devolvo o bastão para Flávio Prado e já eu volto para falar do vizinho do São Paulo, o Palmeiras. WhatsApp, Michele? WhatsApp, vamos para os recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, Michele, Flávio, Garrafa, aqui é o Tomás, corintiano da Vila Moraes. Eu acho que o Gerson merecia uma oportunidade nessa seleção. Abraço, quero a caneca. Salve, galera. Casa Esportiva, aqui no São Martão de Guarulhos. Com certeza o Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Valeu, vai Corinthians! Tararara, e quem que é o vencedor da caneca essa semana? Olha lá, o Flávio tomou a caneca, tomando a caneca aqui. Ó, vamos lá. O vencedor da caneca é o Thiago Quirino, da Vila Albertina, que sempre manda os vídeos com o Cristiano Ronaldo. Pô, que legal. Parabéns, Thiago. A nossa produção vai entrar em contato com você, beleza? Aí vocês vão ter aí a caneca do Gazeta Esportiva para mandar vídeo pra gente. Parabéns. Amanhã, tá aqui um álcool aqui. O Mineirão vai tremer com o confronto entre Atlético e Palmeiras. Mas não se engane em achar que essa disputa vai ser quente só dentro de campo. Fora dele, ali na beira do gramado, estarão 2 caras extremamente competitivos que voltam a se enfrentar desde a final da Libertadores em janeiro. Dá uma olhadinha. Quantos anos tem o Cuca? Qual é a idade do Cuca? Eu tenho 57 anos, o Abel tem 42 anos, mas isso não é vantagem. Porque eu já tive também 42 anos sendo treinador e tinha uma energia maior do que eu tenho hoje, como o Abel tem. Gerações, culturas, estilos diferentes. Algo em comum quando o assunto é o apito. Outro dia se sentiram vítimas do cartão vermelho de Leandro Voaden e reagiram assim. Me chamo Abel Ferreira, tenho 42 anos e sou responsável por aquilo que digo. Não pelo que os outros escrevem, por aquilo que digo. O Voaden hoje foi muito mal. Eu, quando acabou o jogo, no primeiro tempo tive que acalmar os jogadores aqui, porque 5 minutos para acalmar, calma, ele não dá falta em mim, pô, ele tá ameaçando. Calma, para depois falar da parte tática, técnica, né?
E no final, quando eu fui falar para ele algumas coisas em torno da falta de critério no jogo, ele me expulsou e depois a gente perde a cabeça. É o calor do jogo. Lembra da final da Liberta? Cuca, correndo por fora, catimbou e foi expulso. Desestabilizou o time. Já Abel, favorito, meteu o Breno Lopes em campo e se consagrou. Glória eterna com o dedo do técnico. Coisas do futebol. O tempo passou, Cuca trocou o Peixe pelo Atlético Mineiro. Galo forte, vingador de estrelas como Hulk. Abel seguiu no Verdão, ganhou reforços, inclusive Dudu. Ambos se enfrentam na próxima rodada do Brasileirão. Cuca líder, 2 pontos à frente do segundo colocado, Abel. Nesse novo cenário, agora que se conhecem melhor, quem vai levar? Quem ganha sábado no Mineirão? Bela matéria, Felipe Leite, Juba, muito legal, nossos editores aqui. Bom, na arte, quem levou a melhor foi o Cuca, eu acho, né? E na arte tá o Abel ali com o braço esticado, como ele gosta, no contra-ataque, time jogando em vertical, e o Cuca indo pra cima. Exatamente. Olha lá, dá uma olhada, ó. Ó o Cuca indo pra cima, o Abel lá, com o time meio atrás. Abel e tipo, Rony, vai, ó. Esse é o desenho do jogo. Eles são os gladiadores aí. Muito bom. Mas olha, quem leva a melhor? Eu falei aqui que esse jogo deveria ser adiado, e falando sério mesmo. Mas tá jogo, poxa, aí os dois vão estar preocupados. O Galo ganhou lá no River Plate, mas o River joga bem fora de casa. Não vai dar para ele sair com tudo, né, contra o Palmeiras. E a mesma coisa o Palmeiras, vai abrir, vai se arrebentar e depois pegar o São Paulo e perder na terça-feira. Pô, caramba, um jogo desse porte... né, um jogo maravilhoso, um jogo assim que todo mundo quer ver, né, bem legal. Se o jogo for decepcionante, será uma decepção, porque realmente é um baita jogo. São os dois, todo mundo aponta, né? O Garrafa falou sobre isso, 3, todo mundo fala Flamengo, Palmeiras, Atlético. Quando eles se encontram, é diferente. Já começa que deveria ser no domingo à tarde, né? Bacana. Uma pena. Mas eu espero que seja um baita jogo. É o supra-sumo do campeonato. É o que a gente tem de melhor que vai a campo, né? Exceção feita ao Flamengo. Mais 2 desses 3 aí estarão se enfrentando. Num bom momento, numa crescente, valendo liderança, o Atlético passa o Palmeiras. E o Palmeiras, no meu entendimento, ele tem que ir com o que tem de melhor. Ele tem um compromisso pesado, que vale vaga na semifinal, mas ele tem uma vantagem contra o São Paulo conquistada. E o Abel tem aquilo que talvez o Cuca não tem em termos de elenco. O time do Atlético é muito bom, mas em termos de elenco, o Abel ele pode trabalhar melhor para os dois jogos. Mas entendo que os dois técnicos, o Flávio, devam ir com o que tem de melhor. Porque pode ser a decisão do campeonato. Se o Atlético ganhar, ele abre 5 pontos. Mas se ele perder do River, já vai complicar tudo. Agora estão com o Diego Costa também, né? Nossa, estão falando do Davi Luiz. Que isso? Ainda tem um negócio feio. Porque depois você não tem... É um confronto a menos nesse embate dos dois aí. É verdade. É decisão, mas por isso que eu tô falando que devia adiar. Não, concordo. Olha o que diz nosso diretor, o PSG das Américas. PSG das Américas. É isso mesmo. Né? Ter guardadas as devidas proporções. Mesmo. Agora, vamos falar uma coisa, o Cuca, hein? O Cuca é sensacional, né? Arrebentou com o Santos ano passado, foi super bem, e agora deu um jeito... Com um time modesto, vice-campeão da Libertadores contra esse Palmeiras, e levou o jogo em condição de igualdade. Foi o Palmeiras, mas poderia ter sido o Santos. E agora, a mesma coisa, fazendo um trabalho espetacular no Atlético. Baita treinador. Ele incrível, né? Ele é muito bom. Chegou lá também. Arrumador de time, o Cuca. Deu o nome. Bom, palpite, quem ganha? Atlético. Você, Flávio? Palmeiras! Atlético. Vamos de volta para Barra Funda com o Silvestre agora para falar do Palmeiras, que deve mesclar a equipe contra o Galo, de olho no jogo de terça pela Libertadores, né, Silvestre? Tá contigo aí. Obrigado, Michele. É difícil a gente cravar se vai mesclar. É certo que ele não vai repetir a mesma escalação, porque o lateral esquerdo Renan, que enfrentou o São Paulo, está suspenso no Campeonato Brasileiro. Então, na pior das hipóteses, ele vai ter que trocar o lateral. As opções, sobrou uma só, na verdade, que é o Piquerez. Piquerez, o uruguaio que veio do Peñarol, deve fazer a estreia, porque o Vitor Luiz também está suspenso, seria o substituto imediato, e o Jorge
contratado, ainda não reúne condições para jogar uma partida, tá em fase de treinamentos, adquirindo a forma física, técnica para poder fazer a estreia dele um pouquinho mais para frente. Agora o Abel, ele tem todos os ovos à disposição praticamente para fazer o omelete, a fritada, o que ele quiser, Michele. Botar força máxima, força mesclada, poupar. É um negócio impressionante. O Gustavo Scarpa, por exemplo, não foi para o jogo contra o São Paulo. Ficou no banco. Escolha do técnico. Opção tática. Pode jogar esse jogo. Felipe Melo, a mesma coisa. Na frente, as opções são inúmeras. Como, por exemplo, o William Bigode, que vira e mexe, entra, mete gol, dá conta do recado. É um jogador de altíssimo custo-benefício, faz gol pra caramba. E se o Abel precisar do William Bigode, pode contar com o rapaz. Pós-jogo Libertadores, os treinos muito bons, de qualidade, intenso, e já focando para essa grande partida, onde o Atlético agora é o líder da competição e nós ali com 2 pontos de diferença, já querendo buscar a liderança novamente. Então sabemos do grande jogo que vai ser, e onde que exige muita essa inteligência durante a partida, essa intensidade que é o que o professor pede sempre, independente do setor. Então que possamos estar bem concentrados para fazer um grande jogo e trazer um bom resultado para São Paulo. O William Bigode é um de 8 atacantes que o Abel tem para escolher, e aí depende do esquema tático, se ele vai meter 2 pontas, um centroavante, 2 caras enfiados. O William é um de 8. Depois eu volto para refrescar a memória de vocês a respeito desses 8 atacantes do Verdão. Nossa, 1 de 8, né? Tem time que não tem nenhum. Todos têm fartura, né? Uns tem fartura de verdade, outros farta tudo. Uns com tanto, outros com tão pouco. Já falava na Bíblia isso. É um mundo desigual. É. Mas olha, o Palmeiras tem essa vantagem. Com quem ele jogar, ele vai estar forte no ataque, vai mesmo. É isso, o Palmeiras não dá, até pela postura do Abel, que é de girar o elenco, e às vezes é criticado por isso. Então vamos lá, vamos falar dos jogadores que não foram titulares contra o São Paulo, que ele pode aproveitar esse jogo que vale liderança. Scarpa, Gustavo Scarpa não foi titular contra o São Paulo, né? William Bigode, o David, Luiz Adriano, Daverson. Dá uma olhada. Ou seja, o Palmeiras, independentemente daquilo que o Abel fizer, ele vai fortíssimo pro jogo. Eu vou mudar meu palpite, acho que dá Palmeiras. Vamos ver até o final do programa se você permanece, mas é isso aí. Que time. O Abel tem o que ninguém tem. Ele tem material farto na mão. E isso não é culpa dele, é mérito do Palmeiras, pela sua estrutura. É ótimo pro Palmeiras, diferentemente do São Paulo. E até mesmo o Atlético tem um bom time, mas não tem essa fartura que tem o Palmeiras. É verdade. É aqui, né? Tem que usar o que tem. Contato direto com a Zona Leste de São Paulo. Jonas Campos chegando com as novidades do Corinthians, direto do Parque São Jorge. E o torcedor só quer saber de uma coisa, Jonas. Renato Augusto vai jogar quanto tempo nessa partida contra o Ceará? Boa noite. Pois é, Michele. Boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva nessa sexta-feira gelada, vento frio aqui na Zona Leste, mas muita expectativa em torno da estreia, ou melhor, reestreia do Renato Augusto com a camisa do Corinthians nessa segunda passagem. A informação de momento é que o Renato vai começar o jogo no banco de reservas. Ele mesmo disse na entrevista coletiva de apresentação que neste momento está pronto para jogar de 15 a 30 minutos. Aos poucos, com o decorrer dos jogos, vai aumentando essa minutagem. Por isso, deve começar contra o Ceará domingo a partir das 4 da tarde como opção no banco de reservas. E a gente até começa aqui também testando a memória do torcedor corintiano, voltando 8 anos. Quem lembra da estreia do Renato Augusto na primeira passagem dele pelo Corinthians? Lá em 2013, vamos colocar aí, ó, Campeonato Paulista de 2013, Mirassol e Corinthians. O Renato Augusto apareceu ali na ponta direita, cruzou na medida para o Romarinho, saudoso Romarinho aí, que fez muita história com a camisa do Corinthians, marcar o gol da vitória contra o Mirassol, 1 a 0. O Renato, na ocasião, estreou com assistência e vitória
corintiana sobre o Mirassol pelo Paulistão daquele ano. Agora é outro contexto, né? Ele pegava um Corinthians naquela época, recém-campeão da Libertadores e do mundo. O momento é outro, inclusive o aproveitamento do time jogando em casa é de 23,8% na Neoquímica Arena, preocupa muito, mas para deixar o torcedor ainda mais otimista, a gente põe uma tela agora, se liga nesses números. Aproveitamento do Renato Augusto na Neoquímica Arena em jogos pelo Corinthians. O Renato disputou 44 partidas na Arena, são 29 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. O aproveitamento do Corinthians com ele em campo é de 74,2%. O Renato marcou 6 gols em Itaquera com a camisa do Corinthians. Então é um trunfo e tanto para domingo e muita expectativa para essa reestreia do Camisa 8, viu, Michele? Que bacana, é isso aí, né? Muita expectativa em cima dessa estreia do Renato, né, Flávio? Sim, porque tem uma história linda no Corinthians, né? Muito boa. E vai dando uma condição melhor pro Silvinho, né? Aquela história do fartura e farta tudo, né? O Corinthians, tadinho, tá cheio de... E assim, pelo amor de Deus, tadinho hoje, né? A gente sabe a história do Corinthians, mas hoje, infelizmente, a coisa está complicada, está retomando. Houve um momento, há não muito tempo atrás, que o Atlético estava assim, o Palmeiras estava assim, o Flamengo estava assim, e eles deram uma ajeitada. Acho que o Corinthians vai dar também, mas nesse momento, preciosa a volta do Renato Augusto. E o Renato, que tem essa história maravilhosa, como disse o Flávio, o Silvinho e o Corinthians ganham muito com a entrada de um jogador experiente e que a boleirada respeita ali no setor de meio campo, porque ali ele interage com todo o time, né? Você tem as lideranças, o Cássio, mas é o goleiro que está lá atrás, você tem o Fagner ali pela direita, você vai ter o Renato Augusto, que é um jogador que chega muito maduro, né? Chega para comandar o time, já chegou falando que vai tentar resgatar o Luan, olha só até que ponto a confiança que tem. Eu não tenho essa confiança, mas o Renato Augusto chegou falando do Luan, falou, não, vamos tentar, e ele está certo. Você sabe que o cara tem qualidade, então vale a experiência, um cara rodado, um cara experiente, um cara que conhece o Corinthians, respeitado pela torcida, é um belíssimo reforço para o Silvinho, claro que tem que ser de forma gradativa esse retorno, isso aí não se questiona. Bom, por causa dos jogos da Libertadores semana que vem, é bem provável que Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo joguem com equipes alternativas nesse final de semana pelo Brasileirão. A diferença entre esses times são as opções que o Verdão tem, principalmente para o ataque, e é exatamente isso que o Silvestre vai contar pra gente, né? Direto lá da academia de novo. Vai daí, Silva. Beleza, Michele. Então, eu falei que são 8 atacantes à disposição, né? Para várias funções. Então, vamos lá. O Rony, que jogou, por exemplo, de falso 9, flutuando na partida contra o São Paulo na Libertadores, tem 8 gols, pode jogar na ponta também. O Dudu tem 0 gol, desde que voltou para o Palmeiras, mas ele é o artilheiro do Verdão no século, 70 gols marcados com a camisa do Palmeiras. O Dudu contra o São Paulo jogou mais na armação, mas ele pode jogar também na beirada, na ponta, na correria. O Breno Lopes, que também joga na ponta, faz uma função tática de recuar, para marcar, para ajudar e pode espetar de cabeça, já tem 6. O Wesley marcou 3 gols, o jogador mais habilidoso, de drible, mais intuitivo. O Verón, que é muito bom, mas se machuca muito, ainda não fez gol na temporada, justamente porque andou muito tempo no departamento médico. Menino maluquinho Daverson, já cravou 2 vezes lá, pivôzão, pode ajudar. Luiz Adriano se machucou também demais, já tem 3 gols na temporada. E por fim, o William Bigode, que não é titular e é o que tem mais gols de todos esses caras aqui, já marcou 10 vezes em 2021, na temporada 2021. Vamos ouvir rapidamente a palavra do Wesley, que é o tipo de jogador que eu gosto, intuitivo, criativo, quebra linhas, não liga tanto pra tática, tem que fazer a função tática, mas joga mais na base do improviso, da sensibilidade. Fala, Wesley. Uma das minhas maiores características é poder entrar na equipe, ajudar com um drible, que é para desconcertar uma marcação mais dura, para poder sair, achar um companheiro mais livre, ou até mesmo sair mais livre eu próprio para poder terminar com um gol. E eu venho trabalhando dia a dia, aprimorando mais ainda para poder ser mais útil ainda durante a temporada. Ó, eu desconfio que o Wesley vai começar jogando essa partida, até porque ele entrou muito bem contra o São Paulo.
O Breno Lopes perdeu gols no primeiro tempo, o Wesley entrou no segundo, aprontou uma correria danada para cima do Daniel Alves. Acho que esse menino aí vai ser titular, mas a escalação está indefinida por enquanto. Certo que o Palmeiras vai forte para esse confronto que vale a liderança amanhã no Mineirão, Michele. Valeu, Silver! E aí, meninos? O Willian é brincadeira. O Willian é um jogador espetacular, né? Ele deve passar para a história como um jogador, olha, tem que ser muito respeitado por todos os clubes onde passou. 10 gols e nunca foi o titular do time. Então ele deve jogar amanhã, azar do Atlético, porque ele sempre faz um golzinho. O Dudu foi melhor do que eu imaginava contra o São Paulo. Eu achei que o Dudu ainda não estava legal. Nossa, ele jogou muito bem. Foi bem contra o São Paulo. Não faltam opções. Aí o próprio Breno não foi bem, mas pode entrar, é um cara de opção. E o Wesley que foi falado. Realmente o Palmeiras tem muitas opções para o jogo de amanhã e para o jogo de terça-feira. Ô Flávio, sobre o Willian, eu acrescento do que você falou, porque ele é um cara que faz bem para o grupo. Ele está lá na reserva, lá, ele sabe que nem sempre está sendo aproveitado como titular e não enche o saco de ninguém. O custo-benefício dele é sensacional. O Silvestre fez um levantamento legal só de atacantes. Eu tomei o cuidado aqui de pegar a escalação do Palmeiras, reserva, né? Os caras que ficaram no banco contra o São Paulo, a gente citou alguns, tem mais naquela relação, dá uma olhada só. Olha só os caras que teoricamente são os reservas que poderiam e podem entrar em campo contra o Atlético Mineiro, valendo a liderança do campeonato. Felipe Melo, Wesley, Willian, Scarpa, Patrick de Paula, Veron, Daverson, Mike, Luiz Adriano, e se quiser o português ainda poupar o goleiro, você tem o Jailson, nego velho. Olha só o que o Palmeiras tem nas mãos. Tem outro timaço, né? E é isso que o Cuca vai ter que enfrentar, Flávio. E é isso que você, inclusive, e eu sou até um crítico um pouco mais ácido com o Abel, mas você também fala que esse time do Palmeiras pode render mais pela qualidade do material humano que tem, Flávio. Mas acontece que o Abel, ele não vai pra cima. Então ele vai esperar o Cuca, ele gosta de sentir a partida. Ele vai quando precisa, não é? Ele é da escola do Mourinho, né? Um jeito de jogar reativo, ele prefere o reativo. O empate amanhã não é ruim para o Palmeiras, porque ele vai jogar depois aqui em São Paulo, o que ele não pode perder. Perder vai abrir 5 pontos. Se é um time fraquinho, abre 5 pontos, ok, mas um time como o Atlético, se abrir 5 pontos, não é que vai ganhar o título, mas é duro de tirar, né? Você tem que entender, é o que eu falo, você tem que entender o jogo, entender o campeonato e, é claro, a gente está falando de Palmeiras e Atlético, mas você projeta, já falando de Palmeiras, o jogo de terça-feira o jogo ficou a caráter para o Palmeiras, porque é tudo que o Abel gosta, jogar em velocidade, verticalidade, contra o adversário que vai ter que expor, que é o São Paulo. Então, o Palmeiras tem tudo para daqui, que o final de semana acaba na terça, né? Com o negócio de Libertadores, né? Para Palmeiras e para São Paulo. Ele tem tudo para passar um sábado legal e um final de semana fechando na terça, nota 10. Com o elenco que tem em mãos aí. Entender por que o Patrick de Paula não joga, viu? Porque você viu o que ele fez contra o São Paulo? Sim. Como ele entrou preocupado? Entrou preocupado. Pegou caixa, estamos resolvidos e tal. O Scarpa não jogou contra o São Paulo. O português, eu falo, gente. O português não adianta. Peso, ele não sentiu o peso, Patrick, né? Nada, arrasou, zero. O Patrick de Paula, ele deve ser, sei lá, ele deve ter de rodagem uns 30 anos. É um moleque sensacional. Eu repito de novo, esse é o primeiro que vai sair do Palmeiras. O cara olhou, vai levar, porque é um baita. E acho que o Volpi não sabia disso, né? Ali, aquela barreira de São Paulo foi uma coisa caótica, Pelo amor de Deus, Uma coisa maluca, né? Foi uma coisa totalmente Aí depois maluca. os caras ficam chamando o Volpi de bracinho de motorista de Kombi. Ele é bom, né? goleiro. Ele é bom, mas... Não, mas virou meme. Motorista de Kombi, bracinho de jacaré. Não pode, mas velho. Não é fácil fazer o gol que o Patrick fez. É bom que você fecha ali, Flávio. Ali fechava aquela barreira e vamos ver o que acontece. Já atrapalhava. Acho que ele ficou com medo de ver a bola muito em cima. Depois do Rogério Ceni, o Volpi foi o melhor goleiro que se adequou ao São Paulo. Mas essa falha vai pesar muito pro jogo de terça-feira. Acabou agora a entrevista coletiva do volante Gabriel, lá no Corinthians, e o Jonas Campos conta tudo pra gente, além das informações do time para esse jogo de domingo. É com você, Jonas. Pois é, Mia, a gente começa então falando dessa entrevista coletiva do volante Gabriel, que acabou agora há pouco, por volta de 5h30 da tarde. O Gabriel fez muitos elogios aos dois reforços que chegaram, né, Juliano e Renato Augusto, mas acabou falando de um tema chato, né? O elenco profissional do Corinthians ainda não recebeu o salário do mês de julho, que teria que ser pago agora no início de agosto. O Gabriel falou sobre essa situação chata, que verdade seja dita, tem sido recorrente aqui no Corinthians nos últimos tempos, né? Vamos ouvir o volante corintiano Gabriel Giroto. Enquanto a isso, nós estamos com a cabeça bem tranquila.
até porque a nossa diretoria ela sempre está sendo bem clara conosco, nós sabemos a situação do clube, mas o clube vem buscando de todas as maneiras arcar com todas as responsabilidades, então isso é uma coisa que o grupo, e o Gabriel e o grupo está bem tranquilo, e o que nós estamos realmente focados é em vencer o Ceará e fazer uma grande partida. É isso, gente. Sobre o duelo contra o Ceará, domingo, a partir das 4 da tarde na Neoquímica Arena. Notícia boa, o Juliano, que no treino de ontem, na própria Neoquímica Arena, acabou fazendo um trabalho à parte de controle de carga, né? Porque jogou mais de 90 minutos no clássico contra o Santos. Hoje voltou a trabalhar normalmente no campo, deve ser titular, sem preocupação. O Cantilho já está recuperado de um incômodo na coxa, também tende a voltar ao meio-campo do Corinthians. Então essa trinca de volantes pode ter Cantilho, Juliano e aí Rony e Gabriel brigando por essa terceira vaga no meio. Só que agora com um detalhe, né, gente? Com o Renato Augusto no banco de reservas, podendo entrar a qualquer momento, mas a gente lembra, para esse duelo contra o Ceará, ele joga entre 15 e 30 minutos, mas deve sim fazer a reestreia no domingo na Neoquímica Arena. Mi, volto com vocês. Valeu, Jonas. Esse jogo é do Corinthians, eu acho. É difícil o jogo, o Ceará é um bom time. Sabe aquela grana que você me emprestou? Sei. Não sei quando eu vou pagar, tá? Estou sendo bem claro com você. Até por causa do Gabriel. Ó, a gente não recebe, mas eles são bem claros. Então, pode estar. Põe lá na conta do Abreu. Eles não pagaram, mas não pagaram cortaram a luz. Não. Né? Porque tá tudo bem claro lá. Mas é isso que tem, não é novidade, né? A gente torce para que o Corinthians e as demais equipes, de um modo geral, se acertem. Porque isso faz a diferença, como bem disse o Flávio, no aspecto do Fortaleza. No Corinthians não é diferente. E o jogo é encardido contra o Ceará. Não é favorito o Corinthians. Eu não consigo, Flávio, até esse momento, ainda não consigo ter convicção de apostar as fichas no Corinthians nos confrontos. Exatamente. O Corinthians ainda ele dá muitos altos e baixos e mais baixos. Verdade. O Ceará é um time ajeitadinho. Muito duro, muito duro. Acho que a energia vai começar a virar. Vai começar a melhorar a situação do Corinthians. Segundo jogo do Juliano, você já tem o Renato Augusto, começa a ganhar corpo, mas você precisa esperar o quê? Um pouco de tempo para que isso aconteça, para que você possa enxergar. Nesse momento eu ainda não enxergo, eu não tenho tanta confiança nesse Corinthians, a não ser pela tradição, pela camisa. Parece que o Roger Guedes está querendo vir para o Corinthians mesmo. Tá, sim. Ele tem até proposta, dizem, do Atlético, mas ele prefere o Corinthians, sabe Deus por quê. Renato Augusto confirmou, inclusive, que no que depende dele, ele vem. Ajuda, hein? Ajuda bem. Ele está aqui em São Paulo, até resolvendo algumas coisas, né? Bom, só para falar rapidinho, o Marcelo Baziage informou que o Hernan Crespo está no radar do River Plate, caso o Marcelo Galhardo não fique até o fim, não fique depois, né? O contrato dele termina no dia 31 de dezembro. E aí o River Plate estaria interessado no Hernan Crespo. E aí, o que vocês acham? O contrato do Crespo é de 3 anos com o São Paulo. Claro que ele pode sair, mas o contrato é de 3 anos. É durante todo o período da gestão do Júlio Casares. O que o Crespo já fez no São Paulo já faz com que chame a atenção em outro cenário. Já está chamando a atenção. Enquete: qual jogador não convocado por Tite merecia estar nessa lista da seleção brasileira? A maioria respondeu Bruno Henrique, 33% dos votos. Domingo, Mesa Redonda Futebol Debate. Cicinho estará conosco aqui no Mesa Redonda, né? O Quesada também, jornalista, estará conosco no Mesa Redonda. Flávio, o programa vai estar imperdível. 2 bocudos e com um monte de jogos legais. Vai ser bom. Vai ser bom. Imperdível. Domingo a gente se encontra no Mesa e tem Chico Lang também no Mesa Redonda, hein? De volta aqui ao vivo com a gente. Pessoal, um abraço para vocês. Tchau, Flávio. Tchau, Garrafa. Beijo.